Conforme já anunciamos, estamos recebendo aqui nos estúdios do Jornal da Manhã o secretário da Fazenda do Estado de São Paulo, Henrique Meirelles, ex-ministro. Tudo bem, secretário? Bom dia. Muito obrigado pela visita aqui aos estúdios da Jovem Pan. Muito obrigado, Tiago. É um prazer estar aqui junto com vocês e conversando um pouco sobre o Brasil agora, o que é importante, o que não é, e o que de fato são as decisões mais relevantes agora para todos nós nesse momento. Ontem o senhor inclusive exaltou o protagonismo do Congresso na aprovação da reforma da Previdência em primeiro turno, agora a expectativa da votação em segundo na volta do recesso. O senhor acha que o Congresso foi mais protagonista do que o próprio governo? Olha, não há dúvida de que a Constituição brasileira ela dá muita força ao Congresso Nacional. E nós sempre tivemos esta convivência onde o presidente sempre teve que exercer uma liderança ou pelo menos ter uma negociação muito fluida com o Congresso. Agora nós tivemos um protagonismo das lideranças do Congresso. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, assumiram a liderança do processo de aprovação da reforma da Previdência e agora das discussões sobre a reforma tributária. Evidentemente que o Executivo continua com a sua função fundamental e etc. A própria proposta da Previdência foi formulada pelo Executivo, evidentemente. O Executivo tem uma proposta agora da reforma tributária, mas não há dúvida que o processo parlamentar desta vez teve uma liderança muito forte dos presidentes das duas casas, o que é um fenômeno interessante no Brasil, porque isso configura exatamente aquilo que no fundo já era a previsão da Constituição de 88, isto é, um protagonismo forte do Congresso e desta vez sim, inclusive atuando para o que é melhor para o país, que foi a aprovação da reforma da Previdência. Agora, secretário, é uma grande discussão se haverá ou não inclusão de estados e municípios em relação à reforma. São Paulo seria muito beneficiado financeiramente se houvesse aplicação. Como é que o senhor vê, qual seria a estratégia alternativa? São Paulo vai ter uma reforma mesmo que não haja essa inclusão? Denise, em primeiro lugar, agora com a aprovação da reforma da Previdência Federal, a Previdência dos estados e municípios passa a ser o tema mais relevante para o país hoje. É o que é mais importante para nós criarmos as bases de um equilíbrio fiscal no país e a partir daí um crescimento sustentável. O país não pode crescer com o estado quebrado, o estado como um todo, federal, municipal, estadual. E sabemos que os estados não têm poder de emissão de moeda, como tem, por exemplo, o governo federal, nem os municípios. Portanto, quando os estados têm problema, o problema grave, quando há déficit, etc., muito pesado dos estados, isso acaba caindo no governo federal, que é quem tem o poder de emissão de título. Portanto, é fundamental que se evite esse problema. E a situação dos estados no caso de São Paulo, existe um déficit importante, né, da Previdência. Aqui nós temos uma receita de 14 bilhões de reais prevista para 2019 e uma despesa de 36. Portanto, um déficit de 22 bilhões de reais. Então, isso mostra a dimensão do problema. São Paulo, apesar disso, mantém um equilíbrio hoje, mas evidentemente esse déficit está crescendo de uma forma exponencial, ano a ano, etc. Então, isso no futuro gerará problemas graves. Agora, muitos estados já estão com problema hoje. Então, isso tem que ser resolvido como prioridade número 1, e eu acho muito positivo agora a posição do Senado de pensar na reinclusão. Augusto Nunes. Quando eu trabalhei com o Henrique Meirelles no Nubank Boston, eu pude constatar que o senhor tem uma excepcional, consegue desenhar com excepcional precisão cenários. Como é que ficaria São Paulo fora da Previdência e dentro no período, digamos, de 2 anos? Como é que ficaria? Olha, se a Previdência dos estados e municípios não for reformada pelo Congresso, que é a solução melhor, mais racional e mais rápida, certamente nós não ficaremos passivos, nós não deixaremos o problema
acontecer. Nós não deixaremos o desastre se aproximar. Não dá para permitir que isso aconteça. Tem que entrar na... Então ou o Congresso Nacional aprova, o que é a solução mais racional, mais correta, ou, em último caso, é o plano B. Caso isso definitivamente não aconteça, nós iremos aprovar, sim, e apresentar e discutir, lutar pela aprovação de uma reforma da Previdência na Assembleia Legislativa. No entanto, acredito que há possibilidades concretas de haver uma reinclusão no Senado através do que se está chamando de uma PEC paralela. Isto é, cria-se uma outra PEC paralela a essa, de maneira que isto não leve a criar a necessidade da PEC federal ter que voltar para a Câmara porque foi modificada pelo Senado. Então, a PEC federal aprovada pelo Senado é final, e o Senado aprova dos estados e municípios, que aí vai para a Câmara para aprovação. Eu acredito que essa solução pode funcionar. Aqui nos estúdios, o secretário da Fazenda do Estado de São Paulo, Henrique Meirelles. Agora, secretário, a pergunta de Josias de Souza, direto de Brasília. Josias. Secretário, essa hipótese que o senhor menciona me parece de fato a mais provável, que os senadores incluam estados e municípios por meio de uma PEC paralela, uma emenda paralela. Agora, o que está se discutindo ali é a possibilidade de não uma inclusão pura e simples, que seria o ideal de estados e municípios, mas a inclusão de uma permissão para que estados e municípios adotem a reforma da Previdência, mas por meio de autorização legislativa. Então, não eximiria os governadores de passar pelo legislativo local. O senhor já foi ministro da Fazenda, sabe como essa banda toca. Se prevalecer essa tendência de passar para os estados, dar um prazo de 180 dias para que os estados adotem a reforma aprovada em âmbito federal, o senhor não receia que um estado aprove, outro não aprove e a gente caminha para uma balbúrdia? Olha, Osias, é um ponto importantíssimo esse, não há dúvida, porque o que acontece é que a melhor, portanto, é esse cenário já da aprovação pelo Congresso. Se não for possível, o pior cenário é exatamente haver a necessidade de mudanças constitucionais nos estados, com quórum qualificado, etc., o que aí acredito que o número menor de estados conseguiria fazer a reforma da Previdência. Se houver essa solução que você desenhou, isto é, uma autorização para que no espaço de tempo, vamos supor de 6 meses, ou que for, o Estado consiga aprovar a reforma da Previdência Estadual por uma maioria simples da Assembleia, ou por uma decisão simplesmente de trânsito mais fácil e mais rápido, evidentemente que não é o ideal. Mas pelo menos facilita um pouco mais, aumenta o número de estados que fariam a reforma da Previdência, que já seria positivo, mas não é o melhor. Por quê? Porque é o que você disse, apesar da maior facilitação, não há dúvida de que muitos estados terminariam por não fazer essa reforma da Previdência, por situações locais, etc. Então o que vai acontecer? Nós teremos ainda a situação de diversos estados em crise financeira, decretando estado de calamidade financeira e jogando a conta para o governo federal. Portanto, temos que trabalhar para que isso seja de fato aprovado, que é a melhor solução. A solução 1, a solução A, e que acreditamos que seja possível. Agora, se não, a solução B, pelo menos evita um desastre maior.